Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês neste final de semana da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, partilhar uma palavra forte, uma palavra poderosa que o Espírito do Senhor me iluminou durante esta semana. É bem verdade que nós vivemos dias complicados, dias difíceis, e todos os dias que nós vivemos, nós notabilizamos que existem muitas pessoas que se encontram perdidas, que se encontram desviadas pelo fato das pessoas não terem o conhecimento da palavra de Deus. A mensagem que o Espírito Santo ele me iluminou durante esta semana tem a ver no que diz respeito à vinda do Messias. É bem verdade que os dias que nós vivemos são dias que as pessoas elas têm se encontrado em situações que as pessoas não acreditam mais que o Messias irá de voltar. Mas tudo o que tem acontecido nos nossos dias, as dificuldades, as crises, as frustrações que o próprio ser humano ele se encontra, tudo aponta que o Senhor Jesus ele vem. E eu gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, aqui é de suma importância que eu e você, que a gente entenda que a nossa vida aqui nesse espaço, nesse solo chamado planeta Terra, ela é temporária, e isso às vezes tem feito o ser humano desviar a sua atenção de acreditar em Deus. Para muitos Deus é uma filosofia. As pessoas acreditam, alguns até acreditam em Deus, mas as pessoas não têm tido a coragem de experimentar, mergulhar no relacionamento com Deus. E também gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, que tem visualizado as mensagens que o Espírito do Senhor tem falado conosco, não hesite em pedir ajuda em oração. Deus me levantou com esse propósito como missionário, exatamente para ajudar você em oração. Se você se encontra doente, se você se encontra aflito, não hesite em me enviar mensagem. Juntos vamos orar e pedir a direção de Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Também não hesite, meu amigo, minha amiga, em fazer comentário, em se inscrever no canal que Deus nos deu, que já está a caminho de quase 1 ano e meio. Conforme eu digo e conforme eu falo sempre, que o melhor lugar para nós estarmos, sem sombra de dúvida, é no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração, e assim que eu fizer a oração, vamos ouvir essa mensagem poderosa, essa mensagem forte, que o Espírito do Senhor me iluminou durante a semana. E eu tenho certeza, se você prestar atenção, Deus irá te falar com você, e Deus irá lhe dar uma oportunidade maravilhosa para você poder mudar o seu pensamento. Glória a Deus. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer que eu venho até a você, Santo Deus, nesta primeira semana do segundo mês do ano de 2023, o mês de fevereiro, prestar culto a Ti, Santo Deus, porque o Senhor merece. O Senhor é o Criador do universo, dos céus e da terra, de tudo quanto existe. O Senhor é o autor da vida e o Deus que dá vida a todos os seres viventes. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus que sustenta o mundo, o universo, todas as coisas que existem pela eterna palavra do seu eterno poder. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor é o Deus que habita
entre o contrito e abatido de espírito. Espírito Santo do Senhor Jesus, que o Senhor possa neste preciso momento me usar, que esses minutos, Santo Deus, que eu abri a minha boca, que esses minutos que eu abri a minha boca, que o teu Espírito ele possa ministrar por intermédio de mim, que o teu Espírito ele possa, Senhor Jesus, ministrar por intermédio de mim, que possa libertar essa pessoa que se encontra ferida, essa pessoa que se encontra frustrada, Santo Deus, pelas problemáticas da vida. Se tem alguém, Senhor Jesus, que está a me ouvir, que se encontra nesse preciso momento doente, doente com lepra, doente com febre, doente com os diversos tipos de enfermidade que existem nessa vida, que o teu Espírito possa, Santo Deus, curar essa pessoa, libertar esse que se encontra oprimido, aprisionado, Senhor Deus, pelos espíritos malignos, que ele seja liberto, que ele seja completamente livre desses problemas que tem levado a sua alma, Senhor Deus, para o abismo. Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra, dizendo, quando o Espírito da verdade, o Espírito Santo que o Pai enviará por meu intermédio, vós não tendes necessidade de falar por vós. O Espírito que habita em vós, ele falará por intermédio de mim e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Senhor Jesus, fale por intermédio de mim. Espírito Santo, usa-me, Senhor Jesus, que a minha matéria ela possa ser reduzida a nada. Que o teu Espírito ele possa falar por intermédio de mim. Eu reconheço, Santo Deus, que eu nada mais sou do que um instrumento, um vaso que quer e que carece ser usado nas mãos do oleiro. Fale por mim, Senhor Jesus. Toma a direção desta mensagem. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus ele tem para nós, glória a Deus, está no Evangelho de Mateus. Estou aqui com a Bíblia Sagrada. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é fácil de achar. Evangelho de Mateus, vamos ler aqui, capítulo de número 24, deixa eu abrir aqui, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, temos o Senhor Jesus falando, versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E a próxima palavra que a gente vai ouvir está no versículo 43, 44 do Evangelho de Mateus capítulo 24, diz o texto sagrado, o Senhor Jesus falando. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E as próximas últimas palavras que nós vamos ouvir está na epístola, deixa eu abrir aqui, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses está bem no final lá de Apocalipse. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, deixa eu abrir aqui, glória a Deus, versículo de número 2, diz o texto sagrado, Deus através da boca do apóstolo Paulo. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. E a última palavra que nós vamos ouvir, glória a Deus, está no último livro da Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo de número 3, glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 3, deixa eu abrir aqui. A palavra do Senhor Jesus, glória a Deus. Versículo de número 3, é carta à igreja em Sardes, glória a Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o
e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus tem para nós, o tema da mensagem é sobre o ladrão da meia-noite. Vamos entender esse tema figurativo do ladrão da meia-noite. Missionário, quem é o ladrão da meia-noite? Nesses 5 textos que nós ouvimos aqui, é o Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 24, versículo 36, tem algo interessante que o Senhor Jesus ele fala. Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão unicamente o Pai. E no versículo de número 43, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, ele declara dizendo o seguinte, olha, considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão da noite, ele vigiaria e não deixaria a sua casa arrombada. E no versículo 44 tem algo interessante. Ele declara dizendo o seguinte, olha, que assim também será o dia, a vinda do Senhor. O Senhor ele virá no dia em que vós não estareis apercebidos. Mas missionário, por que o Senhor Jesus ele vai vir buscar a sua igreja? Ele vai vir como ladrão da noite. Exatamente por uma questão muito simples. Cristo, quando ele esteve aqui na terra, Deus ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E Cristo ele pregou o evangelho, ele libertou os cativos, curou os enfermos e a todos anunciou a pregação do evangelho, ensinando para os filhos dos homens que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não passar por ele. E no capítulo 24 tem algo interessante. Os discípulos, quando Cristo ele estava a conversar com os discípulos, estava a falar a respeito do seu retorno e do seu regresso num futuro por vir. Ele declarou dizendo o seguinte, porque os discípulos eles questionaram para Cristo, olha, Senhor, vede quais grandes construções edificaram o templo de Jerusalém no tempo do rei Herodes. Cristo ele declarou algo interessante, olha, vede que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Cristo ele contou, deu vários exemplos, vários sinais no que diz respeito à vinda, da sua vinda, do seu regresso aqui na terra. Ele falou, olha, vede quando a figueira estiver pronta e as folhas brotarem, sabei que está próxima a vinda do Filho do Homem. Mas por que missionário Cristo ele virá como ladrão da meia-noite? Ele virá como ladrão da meia-noite para provar a fé daqueles que lhe amam. Porque Cristo, a palavra de Deus, ela não tem data especificada na Bíblia Sagrada para o arrebatamento da igreja, assim como também da vinda de Cristo aqui na terra. Mas está registrado na palavra de Deus, nos escritos sagrados, que um dia Cristo ele virá para buscar a sua igreja. E para deixar esperança para os cristãos, ele deixou esse aviso. E ele deu inúmeras parábolas que exemplificam a vinda dele aqui na terra. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós temos a história da parábola das 10 virgens. A palavra virgem significa pureza. Você vê que os virgens aqui está a se referir à igreja, está a se referir aos cristãos. Fala que 5 dentre elas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes, elas tinham azeite consigo na vasilha. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Já as nécias, elas não tinham. Mas um dia ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. As que tinham azeite, que eram as prudentes, azeites na vasilha, elas esperaram, e as nécias, que são as tolas, elas adormeceram, elas dormiram.
E à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saia ao seu encontro. As prudentes, como tinham azeite suficiente na vasilha, elas foram juntamente com o noivo, e as nécias, como estavam desapercebidas, elas ficaram. E elas desesperadamente, elas chegaram, bateram a porta: Senhor, abra-nos a porta. E o Senhor lhe respondeu: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Cristo, ele virá como ladrão da meia-noite, exatamente por isso, para provar, para vir buscar simplesmente aqueles cristãos que lhe amam. E nós vivemos num tempo que as pessoas que acreditam, ou que acreditam nessa promessa, ou que têm o entendimento da promessa da vinda do Messias, as pessoas, elas vivem uma vida de desapercebimento. Você vê que no versículo 44, o Senhor Jesus, ele ainda dá mais um outro exemplo de como ele vai vir. Porque o dia da vinda de Cristo, meu amigo, minha amiga, ninguém sabe. Nem os anjos, nem Cristo, mas unicamente o Pai. Mas para os cristãos não ficarem desapercebidos, Cristo, ele deu inúmeros exemplos de como será a vinda dele. Ele até dá o exemplo de um pai de família. Ele disse: olha, vejam, se o pai de família, considerar nisso, se o pai de família, ele soubesse a que hora viria o ladrão da noite, ele não deixaria a sua casa arrombada, ou seja, a sua casa desarrumada, desorganizada. A pergunta que o Espírito Santo tem para mim e para você: como é que está, meu amigo, minha amiga, a tua vida? Você que acredita na palavra de Deus, você que ora, você que tem uma vida de compromisso com Deus, mas você tem se deixado levar pelo espírito da distração. Quando Cristo, ele vir, você vai ficar ou você vai subir? Eu vou ficar ou vou subir? Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque esse mundo, meu amigo, minha amiga, que nós vivemos, é um mundo que caminha em direção à destruição, em direção ao abismo, em direção ao inferno. A maior parte das pessoas nesse mundo, elas não querem Deus. Para a maioria das pessoas, Deus é apenas um detalhe. E na maioria das vezes, as pessoas só se lembram de Deus quando têm problemas, quando querem resolver algum problema. Mas quando as coisas estão a correr bem na vida das pessoas, ninguém tem tempo para buscar a Deus. Ninguém tem tempo para prestar culto a Deus. Por isso que você vê que um evento que especifica exatamente como será a vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja, que está mencionado na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo número 19 ao 32, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Quando Deus inspirou o apóstolo Paulo para falar sobre o arrebatamento, ele declara dizendo que, olha, na verdade, nem todos dormiremos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Quando Deus, ele dá a ordem, quando Deus, ele falar para os arcanjos, glória a Deus, que já estão com as suas trombetas afiadas, tocarem a trombeta, meu amigo, minha amiga, os primeiros que serão arrebatados serão aqueles que dormiram no Senhor, se referindo aos cristãos de todos os tempos e de todas as épocas. E os segundos serão os que ficarem vivos, porque o dia ninguém sabe, sabendo que Deus, ele usa o tempo, mas Deus não precisa do tempo, até porque para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Deus, ele usa o tempo, mas Deus não precisa do tempo. Isso é algo que tem que servir, meu amigo, minha amiga, de alerta para você, como também para mim. Você vê que nessa parábola que nós lemos sobre o pai de família que não sabe a que hora o ladrão ele irá de vir, o termo aí que nós aprendemos nessa parábola é sobre a vigilância. Nós precisamos vigiar. Sabe o que significa essa palavra vigilância, meu amigo, minha amiga? Vigiar significa
viver atento, viver completamente atento, porque a qualquer momento o Messias ele virá. E sabe como é que nós vivemos vigilantes? Sabe como é que o cristão ele vive atento? É quando ele tem uma vida de comunhão com Deus. Porque se você e eu, meu amigo, minha amiga, nós estamos com a nossa lâmpada cheia de azeite, através de uma vida de oração, através de uma vida de meditação na palavra do Senhor, através de uma vida de dedicação, de gama, de consagração a Deus, nós estamos a viver de maneira vigilante. Viver de maneira vigilante, meu amigo, minha amiga, é viver com o teu altar, com a sua vida de relacionamento com Deus completamente no ativo. Quantos são os cristãos que estão a me ouvir nesse momento que nunca mais oraram, ou que não oram, ou que oram de vez em quando? Olha, se a trombeta soar, meu amigo, minha amiga, você vai ficar. Você vai ficar porque não tem data específica da vinda do Messias, que será como ladrão da meia-noite, que nós vimos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Está algo interessante dizendo que a vinda do Filho do Homem será como ladrão da meia-noite. Já viste como é que o ladrão aparece? Ele aparece no momento exatamente que as pessoas estão desapercebida. Não é que Cristo ele seja um ladrão, absolutamente não, mas ele virá, a ocasião fará com que o nosso mestre ele venha como um ladrão da noite, porque a vinda de Cristo, somente os salvos, somente os cristãos verdadeiros terão a graça de subir com o Senhor. Aqueles que vivem uma vida de brincadeira, de risadas, de gracejos, de gargalhadas, aqueles que vivem uma vida de prostituição, uma vida de brincadeira, uma vida de pecado, esses irão de chorar quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar e quando os cristãos serem arrebatados, meu amigo, minha amiga, muita gente vai ficar, muita gente vai chorar. Muita gente vai chorar porque as pessoas não querem Deus. Por isso que Deus ele não deixou data especificada sobre o arrebatamento da igreja, nem tão pouco sobre a vinda de Cristo. Exatamente porque Deus ele sabe, se ele deixasse data, muitas pessoas elas poderiam fazer o seguinte: elas poderiam levar uma vida de brincadeira, uma vida de pecado, mas quando as pessoas elas vão perceber que falta 2 semanas, 1 mês, que é para Cristo vir, muitos iam parar de pecar, iam se preparar que é para o Senhor vir. Mas o Senhor ele não quer assim. Deus ele quer que as pessoas provam que Ele ama, independentemente se Ele vem ou não vem, independentemente se as coisas estiverem a acontecer ou não estiverem a acontecer, porque tem muitos, já está a caminho de 40, de 30, de muitos séculos, que muitas pessoas elas ouviram sobre a vinda do Filho do Homem. E o apóstolo Paulo, que havia recebido a revelação do arrebatamento da vinda de Cristo aqui na terra, dos cristãos aqui na terra, desculpa, Deus, quando deu a revelação para o apóstolo Paulo, ele pensou que a vinda do Senhor seria nos dias dele, mas não. Vai ser no tempo de Deus. Vai ser no tempo de Deus, meu amigo, minha amiga. Cuidado, cuidado, porque tem muitas pessoas que estão com a sua chama apagada. Tem muitas pessoas que vivem nessa vida e pensam que Deus não queria de fazer justiça nesse mundo. Olha, haverá paz, haverá justiça nesse mundo. Se Cristo ele ainda não veio, é por uma questão que Deus ele acha que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Porque tem muitas, olha, segundo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, a maioria vai ficar. A maioria vai ficar quando a trombeta soar. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque as pessoas estão distraídas. As pessoas estão distraídas com as coisas que esse mundo oferece. As pessoas estão distraídas levando uma vida de brincadeira nas festas, nas discotecas, na prostituição, fazendo aquilo que a sua carne quer. Olha, se a trombeta soar e você estiver em um estado de desapercebimento, você irá de ficar. Você irá de ficar. E algo interessante que a palavra do Senhor fala sobre o arrebatamento da igreja. A palavra de Deus fala que assim como nos dias de Noé, os homens casavam
comiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e só Noé entrou na arca juntamente com as suas famílias e juntamente com os casais de animais que Deus ele havia falado que é para Noé colocar na arca com eles, porque Deus naquela época, Deus ele destruiu o mundo com o dilúvio. Um exemplo claro do que irá de acontecer quando Cristo ele vir buscar a sua igreja nesse presente tempo que nós estamos na época da graça, do favor imerecido, e não terá mais uma outra época. Mas Deus sabe quando ele irá de voltar. Você sabia que nos dias de Noé, os dias de Noé com relação aos dias de hoje tem muita coisa semelhante. Por exemplo, quando Deus ele havia dito para Noé que Noé ele havia achado graça aos olhos de Deus, porque era o único homem justo, depois daquela cena que aconteceu, da corrupção do gênero humano, que os homens se desviaram, havia muita maldade naquela época. E Deus ele se arrependeu no coração de haver feito o homem, e Deus ele havia decidido destruir o planeta Terra. Mas só que Noé ele achou graça diante dos olhos de Deus. E Deus ele havia falado para Noé o que ele iria de fazer. Deus ele disse: olha, eu vou destruir a terra com dilúvio, com água. Faz para você, para a tua família, uma arca. E Deus ele havia dado todas as medidas, os comprimentos e sentimentos, as alturas, a espessura. Deus ele havia dado tudo para Noé. E só que enquanto Noé ele estava a construir a arca, ao mesmo tempo Noé ele estava a evangelizar. Noé ele estava a pregar a palavra de Deus para aqueles homens que Deus ele haveria de destruir a terra. Só que o que aconteceu, missionário? O que aconteceu é que quando os homens eles ouviram a pregação de Noé, as pessoas estavam a dar risada, as pessoas estavam a falar: ele é um maluco, ele é um tolo, está a construir uma arca pensando que o mundo irá de acabar. É exatamente nos dias de hoje. As pessoas ouvem a palavra de Deus, as pessoas ouvem a pregação do evangelho, como você, meu amigo, minha amiga, Deus está falando, você está ouvindo a pregação do evangelho, você fala: isso é perder tempo, isso de Bíblia, isso de oração, isso de Deus, isso é perder tempo. Tá bom então, olha, todos os sinais no que diz respeito à vinda do Messias, no que diz respeito aos problemas climáticos, à natureza, à imoralidade, tudo já aconteceu. A única coisa que falta acontecer é simplesmente o arrebatamento da igreja e a vinda do Messias, que será como o ladrão da meia-noite, porque Cristo ele não irá de avisar, ele não irá. A vinda do Messias será um evento completamente aterrorizante que irá de marcar a história da humanidade. Porque Deus ele quer destruir esse mundo que as pessoas estão completamente cada vez mais imorais, cada vez mais maldosas, cada vez mais maliciosas. Deus irá destruir esse mundo com fogo, enxofre, mas antes Deus ele irá de arrebatar a igreja, ou seja, aqueles cristãos que estão a viver de maneira vigilante. Você vê que no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 3, tem uma carta para uma igreja que é a igreja de Sardes. Aquela igreja ela estava completamente desviada dos caminhos do Senhor. E o Senhor Jesus ele falou para essa igreja, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, porque se não vigiares, se arrependa-te, guarda o que tens, porque se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a hora em que eu devia. É exatamente isso que irá de acontecer. Cristo ele virá como um ladrão para buscar a todos aqueles filhos e filhas de Deus que estão a levar uma vida vigilante. O que é viver de maneira vigilante, missionário? É ter uma vida com Deus em ativo. É orar todos os dias. É se afastar do pecado todos os dias. É ler a Bíblia todos os dias. É falar de Deus todos os dias. É viver em santidade todos os dias. É se afastar do pecado todos os dias. É dizer não
para aquilo que a tua carne, que a tua natureza, que a minha natureza, ela quer, ela deseja. Isso é viver atento, porque não tem data prescrita sobre o arrebatamento da igreja e sobre a vinda do Messias. Será um evento que irá demarcar a história da humanidade. Mas Cristo, para não nos deixar completamente desapercebido, Ele nos deu sinais, Ele nos deu parábolas de que como será a vinda dele, porque a vinda do Messias, assim como o arrebatamento da igreja, só Deus sabe quando irá de acontecer, porque deixou no versículo 36 do Evangelho de Mateus capítulo 24 que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão unicamente o Pai. E no versículo 44 ele declara lá: estejai preparados, porque o Filho do Homem, a vinda do Senhor será, ele virá em um momento em que vocês não estarão apercebidos. Ou seja, Jesus ele virá no momento que as pessoas elas estarão desapercebidas. Explica, missionário. As pessoas estarão aí na sua vida cotidiana a trabalhar, a brincar, a conversar, a dar risadas, a fazer o curso normal da vida. Talvez a mãe ela estará com seu filho no colo, a rir, a brincar. Mas quando a trombeta soar e acontecer o arrebatamento, as maternidades estarão vazias, porque as crianças todas irão desaparecer, porque as crianças elas já são salvas, porque a criança ela nem como adulta, ela não tem o seu senso latente completamente desenvolvido. As crianças, estou a falar as crianças me referindo de 5 anos de 5 anos para baixo, ou até mesmo, vamos falar até 7 anos, que a pessoa não tem a consciência do que é certo e errado, e é criança, me referindo às crianças, elas serão arrebatadas, serão levadas aos céus. O mundo inteiro, meu amigo, minha amiga, irá de entrar em pânico quando a trombeta soar. O mundo inteiro, as redes de comunicação, os meios de comunicações, eles vão entrar em pânico, eles vão dizer: está a acontecer um fenômeno no mundo inteiro. Pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todos os continentes, milhares e milhares de crianças, de milhares e milhares de pessoas, elas estão a desaparecer. Mas só que eles vão identificar que são os cristãos, porque eles vão dizer que a maioria dessas pessoas que estão a sumir, que estão a desaparecer, elas têm uma marca de serem pessoas que vão para a igreja, que oram, que leem a Bíblia, que acreditam em Deus. As pessoas vão saber que Cristo voltou. Principalmente aqueles que estão desviados, que já estão fora do caminho do Senhor há mais de 30, de 40, de 50 anos. Eles vão saber que é a vinda do Senhor. Porque, meu amigo, minha amiga, olha, isso será um momento aterrorizante. Será um momento aterrorizante para aqueles que se afastaram do caminho de Deus. Porque as pessoas pensam que a vida é só aqui na terra. As pessoas não acreditam na vida após a terra. As pessoas pensam que o ser humano é simplesmente um ser que vive aqui na terra e viveu e nasceu e foi destinado para viver simplesmente aqui nessa terra. Você está equivocado, meu amigo, minha amiga. O ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. O ser humano é o único ser que Deus fez completo, revestido de corpo, alma e espírito, que é para viver aqui na terra e que é para viver uma vida após a morte, ou ao lado de Deus ou longe de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, as pessoas elas não têm o peso, nem tão pouco a consciência do que estão a ouvir. Isso é uma coisa muito séria, meu amigo, minha amiga. É bem verdade que falar da vinda do Messias, ou esse tipo de pregação sobre a vinda do Messias, sobre o arrebatamento da igreja, sumiu em muitos lugares. Sumiu em muitos lugares por quê? Porque as pessoas centralizaram, as pessoas focalizaram a sua atenção naquilo que não é evangelho. O que não é evangelho missionário? Falar das necessidades prioritárias que as pessoas levam no dia a dia, que as pessoas lutam para ter uma vida melhor, para casar, para trabalhar,
para ser rico. Ou seja, aquilo que o ser humano pensa que é prioridade, é exatamente isso que vai fazer com que muitos não estejam apercebidos quando Cristo ele irá de vir buscar a sua igreja. Porque a vinda de Cristo, meu amigo, minha amiga, será como o ladrão da meia-noite. Ninguém vai saber a não ser unicamente os cristãos. A pergunta é que Deus ele tem para mim e para você. Você vai ficar ou você vai subir? Você vai ficar ou vai subir? Porque tem muitas pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que ouvem a pregação do Evangelho. Mas as pessoas não prestam atenção naquilo que Deus fala. Naquilo que Deus fala. Olha, o ser humano do século XXI é o ser mais frio, mais incrédulo no que diz respeito à existência de Deus. E a incredulidade, exatamente a incredulidade, irá de levar as pessoas a não se aperceberem quando Jesus irá de vir buscar a sua igreja. Olha, eu tenho uma triste notícia para falar para você, meu amigo, minha amiga, que irá de visualizar essa pregação que o Espírito Santo está a falar por intermédio de mim. Muita gente vai ficar. Muita gente vai ficar como muita gente ficou quando o dilúvio aconteceu e Noé estava na arca juntamente com a sua família. Você vê, Noé entrou na arca juntamente com a sua família e alguns animais que Deus havia dito que é para Noé selecionar. A maioria das pessoas morreu afogada, como irá de acontecer nesse presente século. Muitas pessoas vão chorar, muitas pessoas vão ficar, porque as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus. Para muitos, Deus é só um detalhe. As pessoas não querem Deus por quê? Porque as pessoas não querem se submeter aos princípios de Deus. As pessoas não querem abandonar o pecado. As pessoas não querem abandonar os seus maus hábitos. As pessoas não querem parar de fazer aquilo que a sua natureza quer para se submeter aos princípios de Deus. E por este motivo é que muitos irão de ficar quando Cristo irá de voltar. Meu amigo, minha amiga, enquanto há tempo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Cristo, ele virá no tempo de Deus e na hora de Deus. Olha, a palavra de Deus, ela declara dizendo que a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. Olha, tudo que está escrito na palavra do Senhor irá de acontecer. Primeiro, o arrebatamento da igreja, porque os sinais, a maior parte dos sinais, guerras, terremotos, rumores de guerra, problemas climáticos, fome, devassidão em alta escala, tudo isso já está a acontecer, porque é só você ver e eu ver que as pessoas hoje são mais imorais do que moral. O que significa mencionar a palavra imoralidade? Essa palavra imoralidade, ela significa as pessoas que são completamente inclinadas para os desejos, para os pecados da área sexual. Vivemos um mundo que cheira, que transpira sensualidade. As conversas dos homens, das mulheres, são conversas 100% pornográficas e imorais. E a imoralidade irá de levar muitos a ficarem quando Cristo ele vir buscar a sua igreja. Você vê que na parábola das 10 virgens fala que as prudentes elas foram com o noivo. Quem são as prudentes? É aquilo que eu acabei de falar. Os cristãos que vigiam, os cristãos que vivem a sua vida de maneira vigilante. Se você é um tipo de cristão que não ora, se você é um cristão que não presta culto a Deus, você está candidato a ficar quando a vinda de Cristo acontecer. E no que diz respeito às pessoas que não acreditam em Deus, que não professam, que não congregam, que não têm uma vida com Deus, essas pessoas, elas praticamente já ficaram de lado se elas não se arrependerem. Se você vê que a maior parte das pessoas que congregam vão ficar, você imagina as pessoas que não acreditam em Deus. Que Deus tenha misericórdia, meu amigo, minha amiga, da minha alma e da tua alma. As pessoas não querem Deus, as pessoas estão a brincar, as pessoas vivem nessa vida como se nunca irão de passar. Assim como as gerações passadas passaram, essa geração irá de passar também. Porque Deus ele usa o tempo e ele não precisa do tempo. 1000 anos para Deus
é como se fosse um dia. É como se fosse um dia. A vinda do Senhor Jesus irá de acontecer depois do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será um dos eventos mais chocantes que esse mundo irá de acontecer. Irá de acontecer. E glória a Deus e graças a Deus que Deus ele deixou simplesmente que para a gente se aperceber. Deus ele deixou uma mensagem que ele vai vir. Que ele vai arrebatar o seu povo, os seus filhos, as suas filhas, e que ele irá de vir buscar a sua igreja. Mas Deus ele não deixou data. Deus ele não deixou data porque Deus sabe que o coração do ser humano é enganoso. Deus ele não deixou data que é para exatamente provar aqueles que lhe amam e aqueles que não lhe amam. E a maioria das pessoas, infelizmente, as pessoas não amam a Deus. As pessoas elas usam a Deus como uma dona de casa usa o filtro de café Melita. Quando não precisa, joga fora. As pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas não querem se submeter aos princípios de Deus, porque as pessoas elas acham que elas por si só elas podem dirigir a vida delas, elas podem resolver os seus problemas. Para as pessoas Deus virou um detalhe, não tem problema. Mas quando a trombeta soar, muitos irão de se lamentar, muitos irão de chorar. Muitos irão de chorar, muitos irão de se lamentar quando o arrebatamento acontecer. Principalmente as mulheres que terão as suas crianças e elas irão de ver muitas crianças no mundo inteiro irão de desaparecer. As maternidades irão de ficar vazias. Assim como também muitos patrões, muitas empresas que têm funcionários que são cristãos, eles irão de se lamentar quando verem os funcionários cristãos assumirem desse planeta. Assumirem desse planeta. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que é cristão, você que ama a Deus, você que tem compromisso com Deus, o Espírito Santo manda falar para você, permaneça no seu relacionamento com Deus. Não abra mão da oração, não abra mão do jejum, não abra mão da palavra do Senhor. Permaneça, vale a pena você permanecer, você morrendo acreditando em Deus, do que você morrer sem acreditar em Deus. Porque aqueles que morreram no Senhor, ou seja, que morreram vivendo uma vida para Deus, o dia que a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que ficarem aqui na terra e que viveram uma vida de vigilância, uma vida de dedicação a Deus, depois esses serão arrebatados. O mundo irá de entrar em pânico porque a vinda do Senhor será como o ladrão da meia-noite. Somente aqueles que estão apercebidos, os cristãos verdadeiros, aqueles que amam a Deus, esses irão de subir com o Senhor. Glória a Deus. Jesus ele falou que se o dono de casa, glória a Deus, soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria. Mas o dono de casa não sabe. O dono de casa ele não sabe a que dia, a que hora a sua casa será arrombada, a sua casa será assaltada. Mas o dever do dono de casa, do chefe de família, é proteger bem a sua casa, é fechar bem as portas, que é para o ladrão, que é para ele não ser desapercebido quando as coisas sumirem da sua casa. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Olha, Deus, a mensagem que o Espírito Santo tem para mim e para você é essa. Como é que está a tua vida, meu amigo, minha amiga? Você vai ficar ou você vai subir? Olha, você tem que começar a se questionar, porque as pessoas nessa vida aqui, as pessoas elas vivem como um animal sem perspectiva para o futuro. Ou quando falo para o futuro, é para a vida depois da morte, porque muitos pensam que a vida é só aqui na terra. É trabalhar, é casar, é comer, é ter dinheiro. Até porque essas necessidades aqui que nós focalizamos como objetivo na vida são nada mais do que passageiras. Deus tem coisas melhores do que isso que você acha que é melhor para a sua vida. Mas para as coisas acontecerem, eu e você, a gente tem que priorizar a Deus. A gente tem que, olha, já está marcado no calendário de Deus, na mente de Deus, o dia que Cristo irá de vir buscar a sua igreja. Mas está especificado
como ladrão, ele virá como ladrão da noite, porque ele virá no momento que as pessoas não estão apercebidas, que as pessoas estão desapercebidas. Quantas pessoas estão a abandonar o Evangelho? Quantas pessoas estão a se desviar do caminho do Senhor para viver a vida que esse mundo oferece? Quantas pessoas estão a se desviar do caminho de Deus para fazer aquilo que a sua vontade, que a sua natureza humana deseja, quer? A tua vida é passageira e uma coisa, você irá de prestar contas a Deus após a morte. Mas antes, Deus ele vai te dar chance. Olha, ninguém vai ter desculpa diante de Deus quando Cristo ele vir. Ninguém vai ter desculpa. Olha, a pregação do Evangelho, ela está a ser pregada em todo o mundo. E eu louvo a Deus por Deus me abrir esse meio das redes sociais, de poder pregar a palavra dele através dos meios de comunicação que são as redes sociais. Mas a palavra de Deus está a ser pregada em todo o mundo. Olha, todo mundo está a ter acesso à pregação do Evangelho, todo mundo. Mas só que tem um problema que alguns estão a levar a sério e infelizmente a maioria está levando a brincadeira, porque a maioria não quer Deus. A maioria simplesmente quer viver a sua vida do jeito que sente, do jeito que acha que é melhor. Porque você está sofrendo, você está cheio de problema, porque você não conhece a Deus, porque você não tem Deus como o mais importante na tua vida. Você vê que as pessoas não estão satisfeitas, por quê? Porque as pessoas não têm Deus dentro do coração. As pessoas não têm Deus dentro do coração, por isso que as pessoas estão cheias de problemas, por isso que as pessoas estão insatisfeitas com a vida que têm levado aqui nessa terra. Por isso, meu amigo, minha amiga, assim como as virgens prudentes, elas tinham azeite na botija. Mencionaram o que é o azeite? O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Porque quando acontecer a vinda do Senhor, quando a igreja subir, o Espírito Santo também será retirado da terra. E aí a carência vai começar a aumentar, porque aí vocês vão querer ouvir a palavra de Deus e já não vai ter mais a palavra de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus, o Espírito do Senhor, ele só procura corações que querem. Corações que querem. Corações que querem é que Deus procura, é que o Espírito do Senhor, ele procura. E no que diz respeito às coisas de Deus, a maioria não dá valor, a maioria não dá importância. A arrogância, a imoralidade tem subido a cabeça das pessoas, que tem levado com que as pessoas não queiram vir para Deus. Você vê que quando Noé ele entrou na arca e a porta fechou e Deus enviou o dilúvio nos dias de Noé, aqueles homens eles estavam a se afogar porque Deus ele falou para Noé que ele iria destruir o mundo com dilúvio. E você vê que quando as águas começaram a subir, meu amigo, minha amiga, muitos homens eles tentaram bater no barco que é para poder entrar, mas Noé ele até sentiu a dor, porque Noé ele sentiu o grito do lado de fora daquelas pessoas que estavam a ser afogadas. Mas ele já não poderia fazer nada, por quê? Porque aquelas pessoas elas ouviram, mas não deram importância à palavra do Senhor. Isso irá de acontecer também nesses dias. Irá de acontecer nesses dias quando a vinda do Senhor irá de acontecer nessa terra. Porque as pessoas são arrogantes, as pessoas são incrédulas, as pessoas são cheias de si, as pessoas não querem Deus. E por esse motivo é que Deus ele não deixou data especificada que o ladrão da meia-noite, glória a Deus, que é o nosso Messias, irá de vir para vir buscar aqueles que lhe amam. Porque Deus ele está a ver o sofrimento dos seus filhos, dos cristãos de todos os tempos, de todas as épocas que foram martirizados, que morreram na noite de São Bartolomeu, que foram comidos por leões, na época do Coliseu Romano, de vários imperadores, inclusive Nero. Deus irá de fazer justiça, porque o sangue desses homens, dessas mulheres de Deus que morreram de maneira aterrorizante, clama a Deus diante do trono de Deus. Meu amigo, minha amiga, cuidado, porque a vinda do Senhor será como ladrão da meia-noite. Muita gente vai ficar,
muita gente vai chorar. Enquanto há tempo, enquanto Deus ele está te dando a oportunidade de você ouvir essa pregação, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Aceita a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Se batiza nas águas e vive uma vida séria de compromisso com Deus todos os dias. O que me leva a estar aqui para pregar o Evangelho é o Espírito Santo, é a chama do Espírito Santo que queima dentro do meu interior e que não me deixe parar de pregar, porque todas as semanas, pela misericórdia do Senhor, o Senhor está sempre a falar ao meu coração para que eu fale para você o que Ele quer, que não aquilo que você gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, e assim você, se você quiser, você seja salvo. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou para partilhar com você sobre o ladrão da meia-noite, que é o nosso Messias, possa despertar em você o desejo de se voltar para Deus, porque as pessoas estão distraídas, pelas coisas desse mundo, as pessoas estão distraídas por uma vida de brincadeira, de risada, de gracejo, por uma vida de pecado, mas só esqueceram que um dia tudo irá determinar. Espero que essa palavra que o Senhor Jesus me iluminou sobre o ladrão da meia-noite, fazendo referência ao Senhor Jesus, ao arrebatamento da igreja, à sua vinda, possa criar em você temor, terror. E você que é cristão, que você está desviado dos caminhos do Senhor, se você está ouvindo essa mensagem, enquanto há tempo, mude de comportamento, se arrependa, vem para Cristo. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração. Espero que o Espírito Santo ele possa te convencer e me convencer também. Em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esta pregação que o Senhor iluminou ao meu espírito sobre o ladrão da meia-noite, fazendo referência à vinda do Senhor. É bem verdade, Senhor Deus, que o Senhor declarou, dizendo o Senhor Jesus, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E o Senhor declarou, dizendo o seguinte, que se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém se salvaria, até mesmo os escolhidos. Mas, Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor nos deixar alerta. O Senhor deu indícios que a sua vinda será como um ladrão, porque é bem verdade que a ocasião irá de fazer com que o Senhor venha como um ladrão. Porque existem muitas pessoas, Santo Deus, que elas não te amam de verdade. Por isso que o Senhor prefere vir assim como um ladrão, sem dar satisfação para ninguém. Mas, Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos dê força para continuar. Essa pessoa que tem vontade de se voltar para o Senhor, que tem vontade de se converter, que o Senhor faça, Santo Deus, a obra da regeneração na mente, no coração dela. Salva, Senhor Jesus, esse que tem necessidade de ser salvo, esse que quer ser salvo, esse que quer se voltar para o Senhor, que o Senhor salva ele, não deixe ele ficar para trás quando a trombeta soar. Porque aquele dia e hora só o Pai é quem sabe. Por isso, Senhor Jesus, Espírito Santo, faça com que essa pessoa mude de comportamento, mude de postura, pare de pecar, se arrependa, se batiza nas águas e viva uma vida para o Senhor. Porque o Senhor vem como ladrão da meia-noite. Senhor Jesus, proteja a minha vida, proteja a vida dessa pessoa que está a me ouvir, que tem vontade de se voltar para o Senhor. Que o Senhor faça a obra da regeneração na mente, no coração dela. Não deixe ela ficar quando o Senhor vir, mas que o Senhor salve ela e ajude ela a levar a sério o compromisso que ela tem com o Senhor. Obrigado por essa palavra, é o que eu lhe peço, e só teu mesmo que louvar e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, aquilo que você ouviste, se os dias não fossem abreviados no calendário de Deus, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus ele abreviou os dias. Mas uma coisa é certa, porque já está detectado, já está determinado no calendário de Deus que a igreja, que os cristãos, eles vão sumir e que a vinda do Senhor será como ladrão da meia-noite. A ocasião que é o desapercebimento que esse mundo vive, que as pessoas não querem Deus, as pessoas elas preferem levar uma vida simplesmente concentrada nos seus afazeres, nas suas ganâncias, nas suas ambições.
irá de fazer que Cristo ele venha como ladrão da minha noite. Olha, eu peço a Deus e oro a Deus que tanto você como eu que estamos a ouvir essa mensagem, porque a mensagem ela não é só para você. O Espírito Santo está a falar tanto para você como ele está a falar para mim. Que a gente não esteja distraído, que a gente permaneça firme, que a gente seja como a semente que cai em boa terra, que a gente permaneça firme e inabalável. É por isso que Cristo ele falou que a maioria não vai ser salvo. A maioria não vai ser salvo por quê? Porque os caminhos de Deus não é um caminho difícil. Mas ele declarou dizendo que esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vamos nos esforçar. Mas missionário, eu não consigo orar, então faça o esforço de orar. Missionário, eu não consigo ler a Bíblia, então faça o esforço para ler a Bíblia. Missionário, eu não consigo falar de Deus no meu serviço, no meu cotidiano, então faça o esforço de fazer. Porque quando a trombeta soar, você não será pego de surpresa. Mas se você se recusa em devotar, em dedicar a tua vida para Deus, você será surpreendido com a vinda do Senhor, com o arrebatamento da igreja, com a vida. Você será surpreendido. Por isso, meu amigo, minha amiga, vamos nos voltar para, vamos permanecer firme no compromisso com Deus. Deus te ama e Deus me ama. Mas uma coisa é certa, meu amigo, não basta simplesmente Deus ele amar você e ele amar a mim. Nós temos que demonstrar o amor que nós sentimos por Deus, pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus, vivendo uma vida de santidade. Só quem obedece a Deus é quem é filho e filha de Deus. Se você é aquele tipo de pessoa que critica a pregação do Evangelho, você não é filho de Deus e você será candidato a uma das suas a ficar quando a trombeta tocar. Espero que essa palavra aqui, o Espírito Santo ele me iluminou sobre a vida do Senhor, nos ajuda a nos examinar, nos ajuda a colocar a nossa vida, o nosso altar em ordem. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Que o Espírito Santo ele possa te convencer, ele possa me convencer do pecado, do juízo e da justiça, e que a gente leve a sério. Porque seguir a Deus, meu amigo, minha amiga, é um caminho, um rumo ao infinito. É por isso que Cristo ele disse, olha, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei da hora da tentação que irá de vir nesse mundo. Sabe qual é a tentação que irá de vir? A vinda do Messias será como ladrão. Ele só vai livrar dessa tentação aqueles que estão com a sua vida completamente voltado para Ele. Deus abençoe você. Espero estar com você até na próxima mensagem que o Espírito do Senhor me iluminar. Obrigado por me ouvires. Desejo a você uma boa semana. E não hesita, meu amigo, minha amiga, em dar like, em fazer comentário, em se inscrever no canal que o Espírito Santo me deu, o meu canal que já está a caminho de 2 anos. Eu deixei o link na fotografia do meu canal, o nome do meu canal é Inocêncio Walter Boans. Entra lá, se inscreva, vamos compartilhar essa mensagem que o Espírito Santo ele falou para nós sobre o ladrão da meia-noite, que é o nosso Senhor Jesus, impactar você. Vamos partilhar para o máximo possível de pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho. E fazendo isso, nós estaremos dando fruto, fazendo aquilo que Deus quer produzir, quer ganhar almas para o reino dele. Deus abençoe a vocês. Desejo a você uma boa semana para você, para a tua família. Espero estar com você até na próxima pregação, na próxima iluminação divina que o Senhor Jesus ele me conceder durante a semana. E lembra-te, meu amigo, minha amiga, vigia, leva uma vida de vigilância, leva uma vida de vigilância. O que é viver? Fica atento, leva uma vida de oração. Não fica sem orar quando você desperta. Ore quando você tiver que ir para comer, ore antes de se alimentar. Quando você tiver que ir para dormir, não durma como um morto. Porque se você fizer isso, pode acontecer que quando o Senhor vir você acordar, você irá de ficar. Ore antes de dormir. Leve uma vida de dedicação. Leve uma vida de consagração a Deus. Olha, as suas... como posso explicar? O ser humano é a criatura mais complexa, é a criatura mais... que tem mais dificuldade em se render para Deus. Por quê? Porque o ser humano desde sempre ele desejou ser dono
do seu próprio destino. Mas com Deus não é assim. Deus, ele quer as pessoas que têm um coração leve, um coração mole, um coração sensível à voz de Deus. Que seja o teu caso, que seja o meu caso. Deus abençoe vocês. Até a próxima mensagem que o Espírito Santo me iluminar. Um forte abraço a todos. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Tchau.